Glórias a Deus. Estamos caminhando para o final. Meu desejo é que você verdadeiramente esteja entendendo qual é o propósito de Deus para você nessa noite. Remover todas as massinhas e tratar a sua cárie. Porque com cárie você não pode prosseguir. Com cárie vai feder, vai doer. Você precisa deixar o doutor, o médico dos médicos nessa noite, remover toda a tua cárie. Te sarar, te curar. Em Peniel, nós somos comparados com Jacó. Nós somos comparados com Jacó. Hoje, todos nós, no nosso dia a dia, nós passamos por batalhas. Batalhas no nosso trabalho, batalhas físicas, batalhas no nosso dia a dia, dentro da nossa família, dentro da nossa sociedade. E muitas vezes nós temos se magoado com as pessoas, nós temos carregado ódio no nosso coração, temos carregado mágoa no nosso coração, ressentimento, não temos perdoado as pessoas que têm nos machucado. E a palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra principados e potestades e as forças do mal nas regiões celestes. Pare de lutar contra o teu próximo, pare de lutar contra o teu pastor, pare de lutar contra a tua esposa, pare de lutar contra os teus amigos, os teus inimigos, pare de lutar contra o teu vizinho, pare de lutar contra o teu filho, pare de lutar contra o teu pai, pare de lutar contra a tua mãe, pare de lutar, porque a tua luta não é contra eles, a tua luta é contra os principados, contra os potestades, contra os demônios, que tentam destruir as nossas vidas, que tentam nos roubar, que tentam nos matar, que tentam nos destruir. Pare de lutar com a pessoa errada. Lute com Satanás. É ele que tem tentado destruir a sua vida. Não são as pessoas. As pessoas são apenas vítimas. Assim como aquele pastor foi usado um dia para apagar os meus sonhos. Mas a minha luta não é contra ele. Eu amo ele de coração hoje. O meu desejo é que ele volte a ser o homem que ele era, que muitas vezes foi usado por Deus. A minha luta é contra os demônios, que diz a palavra de Deus lá em 1 Pedro 5,8, que estão ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Às vezes nós sabemos o que Deus quer para nós, mas nós não enfrentamos a batalha. Você sabe por quê? Que muitas vezes você conhece a verdade, você conhece a palavra de Deus, você sabe o que Deus deseja de você, e o que Deus deseja de você é que você tenha uma vida de santidade, uma vida de abundância na sua presença. O desejo de Deus é que você lute contra o pecado, e você sabe por que muitas vezes você não luta? Sabe por que muitas vezes você não assume quem você é? Você não enfrenta o seu eu diante da sociedade, diante das pessoas, diante do seu líder, diante do seu pastor. Você sabe por quê? Por causa de uma palavrinha de 4 letras que se chama medo. Medo. Muitas pessoas têm medo. Medo de ser crente. Medo do que eu vou ter que deixar para seguir a Jesus. Medo do que as pessoas vão pensar de mim. Medo das pessoas descobrir que eu sou Jacó. Medo do que a sociedade vai falar de mim, se eles descobrirem os meus defeitos de temperamento, se eles descobrirem as falhas do meu caráter. Medo de remover a máscara. Você sabe o que provoca esse tipo de medo? O orgulho. O orgulho provoca esse medo. O orgulho provoca o medo. O medo de deixar as pessoas verem quem você é. O medo de deixar as pessoas verem quem você é. Jacó. Mas eu tenho boas novas para você nessa noite. A palavra de Deus diz lá em 1 João 4,18 que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E eu profetizo que o Senhor vai derramar tanto amor na sua vida,
Ele vai derramar tanta graça na sua vida, Ele vai derramar tanto da tua misericórdia na tua vida, que você vai sair daqui sem nenhum medo. Sem nenhum medo. Porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Todo medo. Jesus não teve medo. Jesus não teve medo de ser humilhado. Jesus não teve medo de ser ridicularizado. Jesus não teve medo de ser desprezado. Jesus não teve medo de carregar uma cruz nas suas costas. Jesus não teve medo de enfrentar as chicotadas, as lambadas, as pancadas que ele ganhou daqueles soldados romanos. Jesus não teve medo de ser cuspido pelas pessoas. Jesus não teve medo de ser discriminado pela sociedade. Jesus não teve medo de ser chamado de filho do carpinteiro, coitadinho que nasceu em Belém, pobrezinho. Jesus não teve medo de nada. E Ele nos ensinou a ter coragem, a ser como Jacó, a lutar, a guerrear. Você precisa ser guerreiro, meu irmão. Se você quer ser alguém na vida, você precisa ser guerreiro. Você precisa tomar uma postura de guerreiro nessa noite, neste lugar, e lutar pela sua vida. Lutar para ter uma vida de abundância na presença do Senhor. Lutar para ter uma vida de santidade. Lutar para ser aquilo que Deus deseja que você seja. Amém? Amém? Glória a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. A palavra de Deus diz em Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Muitas vezes nós tropeçamos, nós caímos, porque nós não vigiamos, nós não oramos. E aqui neste encontro, em Peniel, o Senhor vai fazer de você um homem de oração. O Senhor vai fazer de você um homem de oração, vai fazer de você um guerreiro, um homem que vigia 24 horas por dia contra as astutas ciladas de Satanás. E eu declaro que toda arma forjada contra você não prosperará, porque o Senhor é poderoso para te livrar do tropeço. Mas para isso você precisa vigiar. Você precisa vigiar. Quando você sair daqui, você precisa vigiar e orar. Porque a nossa luta é contra Satanás. Ele tenta nos derrubar todos os dias. Mas nesse lugar, nessa noite, ele vai ser destronado. Amém? Neste lugar nós vamos destruir Satanás. Amém? Neste lugar Satanás vai ser envergonhado. Amém? Eu tenho boas novas para você. Ele já foi destruído. Lá na cruz do Calvário, Jesus pisou na cabeça dele. Destruiu. E ele fez de você um mais do que vencedor. E você precisa tomar posse dessa palavra, se levantar como um guerreiro nessa noite e clamar pela tua cura, clamar pela tua libertação, se arrepender no mais profundo da sua alma e chorar pelos seus pecados e dizer: Senhor, faz de mim um vaso novo, eu não quero mais ser esse homem que tem entristecido o teu Espírito Santo. Todas as vezes que nós pecamos, nós atraímos maldições para as nossas vidas. A palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. Todas as vezes que nós pecamos, nós demos uma legalidade para Satanás entrar na nossa vida. E quando ele vem, ele faz com que você cometa outros pecados, que atraem outros demônios, que vêm para atormentar a sua vida, para destruir a sua vida. Por isso nós precisamos nos humilhar, nos arrepender diante de Deus, confessar todos os nossos pecados, não deixar nada para trás, nada encoberto. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? Aleluia. Muitos líderes caem porque não vigiem, não lutam contra o pecado. Não podemos baixar as armas, não podemos subestimar o poder do inimigo. Todas as vezes que nós perdemos é porque estamos fazendo coisas que Deus nunca pediu. Temos que cumprir o propósito de Deus. Nada de tirar férias de Jesus. Muitas vezes nós chegamos no final do ano e muitos de nós tiramos férias de Jesus. Vou para a praia, eu vou para o camping, eu vou para o lazer.
Aí eu tiro férias de Jesus. Eu estou cansado, trabalhei o ano todo, agora eu tenho que pegar férias. Aí a pessoa pega férias, ela não lê mais a Bíblia, ela não ora mais, ela não busca mais a presença de Deus, ela tira férias de Jesus. E a palavra de Deus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus quer aliviar o teu fardo. Jesus quer tirar todo o peso que está sobre você. Mas quando Jesus diz vinde a mim, Ele diz vinde a mim todos os dias. Nós não podemos tirar férias de Jesus. Jacó foi um homem de Deus após vencer algumas guerras internas e familiares. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Não podemos dar lugar ao diabo. A palavra de Deus diz em Efésios 4:26: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Nós não podemos mais dar lugar para Satanás nas nossas vidas. Nós não podemos mais dar brecha. Nós não podemos mais permitir que Satanás venha entrar na nossa vida para nos roubar, para nos destruir. Nós temos que dar um chega nessa noite, um basta, e cancelar todos os argumentos de Satanás contra a nossa vida. Amém? Você deseja isso? Geralmente quando nós caímos é por culpa nossa, pecado nosso. Davi, ele mesmo cavou a sua própria sepultura. Ele já tinha mulheres, várias mulheres Deus concedeu a ele. Ele era rei de Israel. E ainda assim ele não se contentou com a mulher que ele tinha. E ele foi mexer com a mulher que não pertencia a ele, Batseba. E ainda mandou o marido dela, Urias, para frente do combate, para frente de uma guerra, para morrer. E esse pecado de Davi trouxe tremendas consequências para a sua vida. Terríveis consequências. O filho dele com Batseba, o primeiro filho que ele teve com Batseba, morreu. Morreu ainda recém-nascido. Consequência de pecado. Todo pecado gera uma consequência. Davi teve filhos, alguns filhos terríveis. Ele teve um filho chamado Absalão, que foi capaz de tirar a vida do seu próprio irmão, chamado Aminon. Consequência de pecado. Consequência de pecado. Jacó, por causa de ter enganado seu irmão Esaú e ter roubado o direito da primogenitura, ele teve que trabalhar 14 anos. 14 anos trabalhando para o seu sogro Labão. Consequência do pecado. Consequência do pecado. Não pense você que o pecado, que nós podemos ter uma vida de pecado sendo cristãos e nós nunca vamos ter que pagar pelo nosso erro. Vamos sim. A palavra de Deus diz que tudo que nós semearmos nós vamos colher. Se nós semearmos na carne, vamos colher na carne. Mas se semearmos no Espírito, vamos colher no Espírito. E o desejo meu, da Igreja Batista, de todos aqueles que aqui estão trabalhando, é que você, de hoje em diante, comece a semear no Espírito. E você vai colher vida e vida com abundância. Amém? Muitas vezes nós somos tentados pelas janelas da nossa alma. Aquilo que nós vemos. A palavra de Deus diz em 1 João 2:15 a 16: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. Não deseje as coisas do mundo. Não deseje as coisas materiais, mas deseje as coisas espirituais. Porque aquele que ama mais o mundo do que a Deus entristece profundamente o coração do nosso Deus. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque primeiro a Deus, e Ele então tem compromisso de te abençoar. E muitas vezes nós buscamos as coisas do mundo, as coisas materiais, e deixamos Deus em terceiro plano. O pecado ele é progressivo na nossa vida. Enquanto nós não damos um basta, a tendência é aumentar o número de cáries na nossa vida. Mas essa noite nós vamos dar um basta. O salmista Davi dizia: enquanto
Eu me calei, envelheciam os meus ossos. O pecado chega a provocar até doença na nossa vida, até enfermidade. Mas essa noite nós vamos nos arrepender. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Glórias a Deus. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Porém, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Estamos encerrando, mas antes de encerrar, eu quero dizer para vocês algumas verdades. Pecado tem nome. Muitas vezes nós confessamos pecado por tabela. Chegamos de noite no nosso quarto: Senhor, perdoa porque hoje perdoa a multidão dos meus pecados. Perdoa porque hoje eu cometi muitos pecados. Isso não resolve o teu problema. Pecado tem nome. Não adianta dizer apenas isso. Você precisa dizer o nome do teu pecado. Perdoa, Senhor, porque eu sou avarento. Perdoa, Senhor, porque eu sou orgulhoso. Perdoa, Senhor, porque eu cobicei a mulher do próximo. Perdoa, Senhor, porque eu sou um mentiroso, porque eu menti. Perdoa, Senhor, porque eu sou um usurpador. Perdoa, Senhor, porque eu sou um enganador. Perdoa, Senhor. Diga o nome do seu pecado. Pecado tem nome. Eu queria contar a história para você de 3 homens, uma historinha de 3 homens chamados Zezinho, Luizinho e Joãozinho. O Zezinho, ele confessava os seus pecados uma vez por semana. Todo sábado, ele não falhava um sábado. Todo sábado, à noite, 10 horas da noite, no relógio cravadinho, lá estava ele pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. Todos os seus pecados que ele cometia na semana. Mas já tinha o Pedrinho, que era um pouco mais sofisticado, um pouco mais moderno. Ele confessava os seus pecados todas as noites. Todas as noites, ele dobrava o seu joelho no seu quarto e dizia: Senhor, perdoe-me pelos pecados que eu cometi hoje durante o dia. Mas tinha também o Joãozinho. O Joãozinho, todas as vezes que ele cometia um erro, um pecado, que ele sabia que ele tinha entristecido o coração de Deus. E pecado significa errar o alvo, fazer algo que entristece a Deus. A raiz do pecado vem do egoísmo. O egoísmo em fazer muitas vezes a nossa vontade, em querer fazer a nossa própria vontade. E na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, e não a minha. O princípio do pecado é o princípio do egoísmo. Quando nós pensamos em nós mesmos, esquecemos do próximo, esquecemos de Deus. Joãozinho, assim que ele errava, assim que ele pecava, imediatamente ele pedia perdão para Deus. Ele era sábio. Porque aqueles outros 2, o Pedrinho, que confessava só à noite, ele ficava com as brechas abertas até o anoitecer. Com a brecha aberta para que Satanás entrasse na vida dele e levasse ele a cometer mais pecados. E quem sabe até levar ele a ficar cego. Ficar com uma trave na frente dos seus olhos. E quando nós ficamos com uma trave dentro dos nossos olhos, nós não enxergamos mais o pecado. E o Zezinho, que levava uma semana, imagine uma semana sem confessar pecado. Se a palavra de Deus diz que quem não tem pecado é mentiroso. Uma semana. Quanto tempo para Satanás entrar na vida dele e destruí-lo? Faça como Joãozinho. Se arrependa imediatamente após você cometer o pecado. Mas o desejo das nossas almas é que de hoje em diante você não seja mais um pecador, um santo, um pecador que lutando para ser santo, mas que de hoje em diante você seja um santo que luta contra o pecado. Amém? Que você não seja mais um pecador lutando para ser santo, mas um santo que luta contra o pecado. Tire todas as suas máscaras nessa noite. Deixe de viver de aparências. Não adianta dizer que está tudo bem quando não está tudo bem. O pecado destrói as nossas vidas, destrói as nossas finanças, destrói a nossa família. Não adianta remorso.
Remorso não sara a ferida. Remorso não cura. O que cura é o arrependimento, é a rendição, é se humilhar diante de Deus, é sentir uma profunda dor pelos nossos pecados. O que cura é o arrependimento. É chorar pelos nossos pecados, é dar nome aos nossos pecados, é gritar diante de Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados. A palavra de Deus diz em Isaías 59:2 que as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, de modo que Ele não nos ouve. Os nossos pecados encobrem o rosto de Isaías 59:2 encobre o rosto de Deus diante de nós. Mas nessa noite nós vamos apagar, nós vamos quebrar todos esses pecados através do arrependimento e da confissão. E Satanás jamais, nunca mais terá legalidade sobre as nossas vidas, amém? Porque de hoje em diante vocês não se chamarão mais Jacó, mas se chamarão Israel, príncipes, campeões com Deus, amém? Então agora você vai deixar o seu caderno, a sua caneta, a sua Bíblia na sua cadeira. Você vai procurar um lugar aqui neste lugar, aqui nessa sala, aqui dentro. Se você precisar ir até ali fora, você pode ir até ali fora, mas não vá muito longe. Você vai procurar um lugar e você vai confessar os seus pecados. Você vai pedir perdão a Deus em tudo aquilo que você tem falhado. E vai dizer para Deus: Senhor, eu não quero mais ser Jacó. Eu quero ser um campeão, Senhor. Eu quero ser Israel. Eu quero ter essa vida de abundância que Tu prometes. Eu quero ter essa nova vida em Cristo, Senhor. Eu quero desfrutar das delícias que Tu tens prometido para mim. Senhor, eu quero dar um basta. Eu quero dar um chega. Eu quero ter, ó Pai, essa vida em abundância. Experimentar da Tua graça. Mas para isso você precisa se arrepender diante de Deus. Faça como Jacó, procure um lugar, se ajoelhe diante de Deus, abra sua boca e confesse para o Senhor, peça perdão a Ele, deseja: Senhor, toca na minha coxa nessa noite, Senhor, transforma a minha vida. Eu não estou, Pai, contente com essa situação que eu estou vivendo, Senhor. Eu não estou contente com essa situação que eu estou passando, Senhor. Eu quero desfrutar da vida de abundância que Tu prometeste, Senhor. Ó Deus, me perdoa, Pai. Me perdoa todos os pecados que eu tenho cometido, tudo aquilo que eu tenho te entristecido, Senhor. Toca em mim nessa noite, Senhor. Toca em mim, Senhor, nessa noite, ó Deus. Quebranta meu coração, Senhor. Quebranta meu coração, Senhor. Quebranta, Pai. Quebranta, Senhor. Quebranta o coração daquele que está duro, Senhor, nessa noite. Tem pessoas aqui neste lugar com o coração duro. Quebranta, Senhor. Quebranta toda a dureza de coração, Pai. Quebranta nessa noite, Deus. Nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Diga para Ele: eu não Te deixarei se não me abençoares. Sabes de Eu não Te deixarei se não me abençoares. quando olhas meu coração. Tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes tudo. Tu sabes que eu Te amo, Senhor. Tu sabes que eu Te amo, Senhor. Dentro de mim, leva minha vida, Leva a minha vida, Senhor. Uma só verdade. a uma só verdade. Quando me olhas, nada posso esconder. Sei que Tua fidelidade leva minha vida muito além do que eu posso imaginar. Sei e não posso
Teus olhos revelam que nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Porque tudo sabes de mim, quando olhas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Vem neste lugar, Senhor. Derrama a tua Shekinah neste lugar, Senhor. Derrama da tua presença, Senhor. Vem despedaçar todo o jugo, Deus. Vem quebrar todos os grilhões, Senhor. Vem quebrar os nossos corações nessa noite, Senhor. Nos leva a um arrependimento genuíno, Senhor. A um arrependimento verdadeiro, Deus. Senhor, toca onde tem que tocar. Mexe, trabalha, Pai. Quebranta, faz um vaso novo, Pai. Leva as nossas vidas a uma só verdade, Deus. Faça como Jacó, clame ao Senhor, diga: Senhor, eu não te deixarei se não me abençoares. Lute com o anjo, seja indesistível, seja indesistível, seja indesistível. Clame, abre a sua boca e clame. Eu não te deixarei, Senhor. Toca na minha coxa, toca na minha face, toca no meu caráter, toca na minha ferida. Remove, Senhor, toda a impureza que há em mim, Senhor. Raspa-me como isope. Limpa as minhas transgressões com teu sangue. E ele respondeu: Jacó. Tocou-lhe a coxa e o marcou. Lhe disse: agora és Israel, pois lutaste com teu Deus e prevaleceste. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Te abençoe. Aleluia! Ele está te abençoando, querido. Ele está te abençoando. Ele está te abençoando. Receba o perdão do Senhor. Receba o perdão do Senhor.
Receba o perdão do Senhor. Receba a graça sobre graça. Receba da graça do Senhor. Ele está te perdoando. Ele te perdoa, Ele te ama. Ele te ama, aleluia. Receba do perdão do Senhor, aleluia. Glórias a Deus. Busque a sua face. Busque a sua face. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Não pare de clamar, não pare de buscar. Com instância, é certo que Ele vai responder, pois Ele disse que ouvirá. Quando orarmos com instância, para Ele, fale com Ele, fale com Ele. Seus ouvidos estão inclinados para ouvir a sua voz. Perguntou-lhe o homem: como chamas? E ele respondeu: Seja inconformado, seja um inconformado. Não se conforme com a sua situação. Não se conforme com a forma que você chegou aqui. Não se conforme com a vida que você tem levado. Seja inconformado. Seja como Jacó. Eu não te deixarei se não me abençoar. Eu não te deixarei. Toque em mim. Toque em mim. Dentro do leito do meu coração. Aleluia. Eu não te deixarei, Senhor. Toca em mim, Senhor. Quando oramos com instância, não há como Ele não ouvir. É certo que Ele vai responder, pois Ele disse que ouvirá. Quando orarmos com instância, é certo que Ele vai responder, pois Ele disse que ouvirá. Quando orarmos com instância, Aleluia. Você já estar voltando para o seu lugar. Você pode estar voltando para o seu lugar. Você vai ter mais tempo para buscar a presença de Deus. Que não sou nada sem ti. Você vai ter mais tempo. Senhor, Volte para a sua cadeira, volte para o seu banco. sabes de mim. Quando Volte. meu coração, tudo Queria podes ver bem dentro de mim. dar um conselho para você. Leva-me
Se você tem dificuldade de chorar na presença de Deus, se você tem dificuldade de se quebrantar na presença de Deus, queria dar um conselho para você. Quero dizer para você que eu também tinha bastante dificuldade de chorar na presença de Deus. Também tinha bastante dificuldade de me quebrantar na presença de Deus. Então o que fazer? Pedir. Pedir. Pedir e dar-se-vos-á. Se você chegou aqui e está deixando Satanás te convencer que não tem mais jeito. Se você chegou aqui e está deixando Satanás te convencer que não tem mais jeito, é porque você precisa de mais quebrantamento. Como você vai ser quebrantado? Se você abrir a sua boca e pedir: Senhor, quebranta o meu coração, quebranta o meu coração, derruba todos os meus raciocínios, derruba todos os meus pensamentos e leva a minha mente cativa à obediência de Cristo. Me transforma o meu entendimento, para que eu possa experimentar a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Nós estamos encerrando, mas antes de encerrarmos, queria ler para você o que diz lá no livro de Jeremias, capítulo 18. A palavra de Deus diz lá em Jeremias 18, de 1 a 6. Palavra que veio ao Senhor a Jeremias, dizendo: levanta-te, dispõe-te e desça à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele um outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor vem a você nessa noite. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Se você chegou aqui nessa noite e acha que não tem mais jeito, acha que o Senhor não tem poder para te transformar, acha que o Senhor é fraco por acaso, ou impossibilitado de te transformar, eu quero dizer uma coisa para você: Ele é poderoso, Ele é todo poderoso, Ele é o grande El Shaddai, Ele é o grande Eu Sou. Ele abriu o mar vermelho e fez o seu povo atravessar. Não existe nada, absolutamente nada, impossível para Deus. Nada. Não existe situação financeira, não existe problema familiar, não existe problema de caráter, não existe nada difícil para o meu Deus. Acaso não poderei fazer de vós como fiz esse oleiro? Israel, agora vocês são Israel. Vocês não são mais Jacó, vocês são Israel. E o Senhor disse para vocês: acaso não posso fazer de vós assim como fez o oleiro? Ele tem todo o poder. Você sabe o que o Senhor deseja fazer com você esse final de semana? Aqui, neste encontro. Você chegou aqui e a palavra de Deus compara você a um vaso. A palavra de Deus diz lá em Romanos, capítulo 9, versículo 21, 23. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro para desonroso? Será que o Senhor não tem poder para fazer de você um vaso de honra? A resposta é sim, todo poder. Nós somos comparados a vasos. Só que muitas vezes o vaso que nós somos não retém a presença de Deus. Você sabe por quê? Você já vai saber por quê. Por favor, Joel. Muitas vezes o vaso que nós somos não retém a presença de Deus. Mais à frente.
Você sabe por que não retém mais a presença de Deus? Você sabe por que a glória de Deus não permanece em você? Você sabe por quê? Porque Satanás fica dizendo para você que seu espírito foi rejeitado, assim como o de Saul? Você sabe por que você tem deixado se enganar por Satanás? Deixar ele te convencer que você foi rejeitado como o espírito de Saul? Porque o seu vaso está rachado. Você chegou neste lugar com rachaduras. Você tem pecado, entristecido ao Senhor. E você não pode mais contemplar da presença do Senhor. A presença do Senhor quer ficar na sua vida. O Espírito do Senhor quer repousar sobre você eternamente. Mas as rachaduras que o mundo, que Satanás provocou na sua vida, tem impedido que a glória do Senhor seja retida. E você sabe o que o Senhor deseja fazer com você aqui neste encontro? Você sabe o que o Senhor deseja fazer com você aqui neste encontro? O Senhor deseja quebrar o vaso. E existem pessoas aqui nesse lugar que o Senhor vai precisar amassar o vaso, quebrar em pedaços. Porque tem deixado Satanás te convencer que é impossível. E o Senhor te diz nessa noite: acaso Ele não tem poder de te transformar? Acaso Ele não tem poder? Não foi Ele quem criou os céus e a terra? Não foi Ele que criou tudo o que há no mundo? Acaso Ele, o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, não teria poder para alguma coisa nesse mundo? A resposta é sim. Todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Mas eu tenho boas novas para você. Eu quero mostrar para você o que o Senhor deseja fazer com você nesse encontro. E eu te garanto, Ele tem todo o poder para fazer. Porque Ele é o grande eu sou. Ele deseja fazer com você exatamente como Ele está fazendo agora com esse vaso. Ele deseja derramar sobre você da sua unção. Ele deseja derramar sobre você da sua graça. Ele deseja derramar sobre você da sua presença. Ele deseja derramar sobre você do seu Espírito Santo. Mas para isso você precisa dizer: Senhor, eu quero ser cheio. Toca em mim, mexe onde tem que mexer, quebra onde tem que quebrar. Mas eu quero ser cheio da tua glória. Eu quero transbordar da tua presença, Senhor. Eu quero ser cheio da tua Shekinah, Senhor. Eu quero transbordar dos teus rios de água viva, que tu prometeste, Senhor, que rios de água viva fluirão. E por que esses rios não têm fluído na minha vida? É por causa do meu pecado. Mas o Senhor nessa noite Ele te diz que assim como esse vaso, Ele fará de cada um de vocês. E não diga que não, porque Ele é poderoso, tem todo o poder. E você vai sair deste lugar no domingo transbordando da glória de Deus, cheio da presença de Deus. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer aleluia? Então diga aleluia! Glória a Deus! Amém? Glórias a Deus. Feche os seus olhos. Busque o Senhor. Aproveite esses minutos finais que nós estamos encerrando para orar ao Senhor e dizer: Senhor, faz de mim esse vaso, Senhor. Faz de mim esse vaso, Senhor. Aproveite esses últimos minutos, esses últimos segundos que você tem hoje à noite ainda, para dizer: Senhor, toca em mim, Senhor. Toca em mim, Senhor. Toca em mim, Senhor. Toca em mim, ó Deus. Faz de mim um vaso novo, Senhor. Faz de mim um vaso para a honra, Senhor. Faz de mim um vaso para a glória, Senhor. Para a tua glória, Senhor. Faz de mim, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, no teu poder. Eu creio na tua palavra, Senhor. Porque eu sou crente, eu não sou ateu. Eu sou crente, eu não sou ateu. Eu sou crente, eu não sou ateu. Oleiro com tuas mãos dá forma ao vaso.
Aleluia. Como barro Aleluia. quero sentir tuas mãos Aleluia. moldando meu ser. Vem agora, quebra em mim o que não serve. Me faz. Aproveite esses últimos minutos que você tem nessa noite Pois só e diga para Ele: Senhor, quebra o vaso, minha vida eu quebra o sei. vaso. Faz de mim um vaso novo, um vaso que possa reter a tua glória, que possa reter a tua presença. Jesus, Toca em mim, Senhor. Toca em mim, faz de mim um vaso novo. tuas mãos marcadas na cruz, mãos de vitória, mãos de poder. Toque em mim. Abra sua boca. Tudo que você tem é a sua boca para clamar. Lembre do que eu falei: se você não pedir, nada vai acontecer. Você precisa pedir. Você precisa abrir a sua boca e clamar. E clamar. Mas ainda assim eu declaro que mesmo que você não peça, o Senhor vai fazer, porque Ele tem todo o poder. Mas se você quiser que Ele faça rápido, peça. Diga: Senhor, eu quero ser cheio da tua presença. Eu quero ser cheio da tua alegria, cheio da tua graça, cheio da tua paz. Aleluia. Com teu tocar, faz o inferno se calar. Em tuas mãos eu sei há poder e autoridade. Toque em mim, Jesus. Toque em mim. Com tuas mãos marcadas na cruz, mãos de vitória, mãos de poder. Toque em mim, Jesus. Toque em mim. Com tuas mãos marcadas na cruz, mãos de vitória, mãos de poder. Toque em mim, Jesus. Aleluia. Toque em mim. Aleluia. Glórias a Deus. Com tuas mãos marcadas na cruz, mãos de vitória, mãos de poder. Toque em mim. O Senhor está começando a te curar. O Senhor está começando a te restaurar. Ele já perdoou os seus pecados. Agora Ele começa uma obra. Ele é o oleiro, você é o vaso. Ele começou uma obra na sua vida nessa noite. Ele é o oleiro, você é o vaso. Ele começou a te moldar, Ele começou a te transformar. E até o domingo à tarde Ele vai fazer de você um vaso honroso, um vaso transformado, cheio da sua presença. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele é poderoso para te libertar de todas as amarras do inimigo. Tudo, tudo. Ele tem todo o poder, todo o poder. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus, Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Levante a sua mão. Nós vamos estar orando. Vamos estar orando para encerrarmos essa noite. Senhor Jesus, repita comigo. Senhor Jesus, não permita que eu saia deste lugar sem a minha bênção. Senhor, cria em mim um espírito reto, um caráter de inconformado, de indestrutível, de guerreiro, para que eu possa lutar até os últimos segundos pela tua presença, pela tua face. Senhor, guarda minha mente de todo pensamento que não provém do teu Espírito. Que a minha mente
conserve guardada, obediente, cativa a obediência de Cristo. Completa, Senhor, em mim a obra que Tu iniciastes nessa noite. Faz de mim um vaso cheio da Tua presença. Que as pessoas possam ver em mim a Tua face. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Não é fácil para nenhum de nós. Temos que ministrar essa primeira ministração de Peniel. É uma ministração muito dura, é uma ministração muito difícil, porque nós somos confrontados diante de Deus. Mas creia, tenha certeza que o desejo do nosso coração, o desejo de Deus, o meu desejo, é que verdadeiramente isso seja uma realidade na sua vida. Por mais duras que sejam as palavras do nosso Senhor, Ele fala lá no livro de Hebreus que Ele disciplina e corrige a todos quanto ama. Creia que o Senhor te ama. Ele te ama. Jamais pense algo contrário. Jamais aceite algo contrário. Ele te ama. Ele te ama muito. Mas Ele também disciplina aqueles que amam, para que possam ser vasos cheios da presença dEle. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Bem, amados, isso foi só pequena partezinha do que Deus tem para fazer ainda. Isso foi só o começo, é só a mínima coisa daquilo que Deus vai fazer até domingo na vida de cada um de vocês. Deus tem muito mais, tem amanhã o dia todo, tem domingo. Deus vai tocar na vida de cada um de forma poderosa, de forma sobrenatural.